Quero falar agora sobre mais um dia de caos no Corinthians, com direito à derrota na justiça, mais uma do Augusto Melo, e invasão no Parque São Jorge. Cerca de 200 torcedores, representando 6 torcidas organizadas, invadiram a sede social do clube e concorrentes fecharam o portão, afirmando que não saem do Parque São Jorge. Eles estão tomando o poder do clube. É meio que um ato simbólico, né? Não dá para imaginar que a Gaviões, que a Camisa 12 e as outras organizadas vão passar a decidir o futuro do clube. Mas essa manifestação tem alguns objetivos, entre eles a exigência de que o integrante do fiel torcedor passe a votar na eleição para presidente, de que exista uma mudança radical no estatuto do clube, além de punição a responsáveis que deixarem o clube com dívidas. Se assumir o Corinthians como presidente, causou dívida para o clube, você é responsabilizado. Esses são os 3 pontos principais da reivindicação de torcedores que prometem não deixar o Parque São Jorge enquanto essas medidas não forem atendidas. Entre os 200 integrantes de organizadas estão pessoas da Gaviões da Fiel, da Camisa 12, do Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Importante contar também que nessa terça-feira, Augusto Melo sofreu sua 5ª derrota na justiça nos últimos dias. Desde a semana passada, retrasada para ser mais específico, Augusto e seus pares têm recorrido à justiça para tentar liminares e decisões favoráveis que permitam a ele voltar ao cargo de presidente. No primeiro momento, a tentativa era de impedir a realização da votação da segunda-feira passada. Agora, de tentar mostrar que o Augusto ainda pode ser presidente. Nessa terça-feira, por exemplo, Roberto William Miguel, que é conselheiro do Corinthians, alegava que o Romeu Tuma Júnior desrespeitou o estatuto ao convocar a reunião da última segunda-feira sem garantir prazo para a defesa. Acontece que a desembargadora Clara Maria rejeitou o pedido e foi extremamente forte em suas palavras. Abre aspas para ela, mais do que isso, ela classifica o pedido como uma tentativa de burlar a ordem dos processos e critica o uso do judiciário para uma disputa interna de um clube de futebol. Algo como, se liga, você está fazendo algo que não... Você está atrapalhando o processo da justiça com coisas que não têm a ver e não dizem respeito à justiça. Enfim, verdadeiro caos tomando conta do Parque São Jorge. Bora fechar o vídeo para falar sobre a lista de dispensas no Corinthians. Não há uma relação de jogadores que serão cortados ou dispensados, mas setoristas do Corinthians têm afirmado que o Dorival Júnior criou uma relação de atletas que não ficam, ou melhor, que se pintar propostas serão negociados. São atletas à disposição do mercado. 2 desses 12 que eu vou citar, inclusive, já estão de saída. O primeiro deles, o atacante Giovani, cujo contrato se encerra no fim desse mês. O Corinthians tentou por meses a renovação do contrato, não houve acordo e o Giovani agora vai buscar um novo clube. Outro nome dessa relação que está de saída, Alex Santana. Volante comprado do Atlético Paranaense, inclusive resultou num processo do Atlético contra o Corinthians em 12 milhões e meio de reais. O Alex Santana está indo por empréstimo para o Grêmio até o fim da temporada. Os demais são Donelli, goleiro que não consegue garantir a confiança nem da comissão técnica, nem da diretoria. Léo Maná, lateral direito que perdeu espaço e hoje é reserva do reserva. O lateral titular é o Mateuzinho, quando ele não tem o Mateuzinho, Dorival acaba por usar o Félix Torres. O Hugo, lateral esquerdo, é outra possibilidade de saída, além do Palácios, que é hoje a 4ª opção para a lateral esquerda. Entre os zagueiros, a ideia do Corinthians é tentar recuperar parte do investimento feito no Félix Torres, zagueiro equatoriano que veio do Santos Laguna. João Pedro Choca, se pintar proposta de empréstimo, também pode sair para que ganhe um pouco mais de rodagem em outro clube. No meio-campo, não devem ficar se pintar propostas. O volante Rian, revelado na base, o volante Charles, chegaram a especulá-lo como possível reforço do Ceará. Conversei com o presidente do Ceará que descartou qualquer possibilidade de acordo. Já citei o Alex Santana, também dá para dizer que o Igor Coronado, em caso de proposta, pode deixar o clube, tudo para que o Corinthians economize os 2 milhões de reais por mês que ele custa entre salários, direitos de imagem e luvas. Giovani já foi citado, atacante que vive os últimos dias do seu contrato com o Timão, além de Kaique, que é alguém super bem avaliado no clube, mas que precisa de mais experiência, até por isso o Corinthians busca um clube interessado em contratar o Kaique por empréstimo, jogador de velocidade revelado nas categorias de base e que já viveu bons momentos na Copa São Paulo de Júniores. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians condenado
pela FIFA mais uma vez. Nessa segunda-feira surgiu a notícia de que a FIFA decidiu punir o Corinthians com o pagamento de 1 milhão de euros, que equivale a mais ou menos 6 milhões e meio de reais, por uma dívida com o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano emprestou o Maicon e está cobrando um não pagamento desses 6 milhões e meio de reais. O Timão tem 45 dias para fazer a quitação sob o risco de sofrer um transfer ban, ou seja, ficar impedido de registrar novos atletas. É importante lembrar que o Corinthians tem se acostumado a esse tipo de decisões da FIFA, mas quase sempre recorre à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de uma segunda instância das decisões da FIFA. A estratégia é ganhar tempo e adiar o pagamento dessa questão, que parece ser líquida e certa. O grande problema é que toda vez que você recorre, você ganha tempo, mas faz com que essa dívida aumente. Um caso recente, Matias Rojas, meio atacante paraguaio, que foi à FIFA cobrando 40 milhões de reais, o Corinthians perdeu em primeira instância na FIFA e levou o caso à Corte Arbitral do Esporte. Certamente quando a sentença definitiva vier, a cobrança será bem superior a esses 40 milhões de reais. Só para completar, sobre o Timão, contar que o Corinthians tem negociações avançadas com o Grêmio para o empréstimo de Alex Santana, meio atacante que não consegue jogar no Corinthians desde praticamente o ano passado. O início do Alex Santana foi bem positivo, a partir daí ele entrou numa mesmice e quase não é utilizado. O Grêmio, a pedido do Felipão, que é o coordenador de futebol, sugeriu a contratação, começou a negociar com o Corinthians e deve levá-lo por empréstimo até o fim da temporada, sem qualquer cobrança. O Corinthians ao menos se livra dos salários de algo na casa dos 500 mil reais mensais. O grande problema é que o Corinthians ainda deve ao Atlético Paranaense, por conta da compra do atleta. O Furacão cobra na justiça 12 milhões e meio de reais. A saideira sobre o Corinthians, o CORE, o Conselho de Orientação, e a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo divulgaram carta nessa segunda-feira defendendo a permanência de Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile. Romeu como presidente do Conselho e Osmar como presidente do clube. A avaliação tanto do CORE quanto da Comissão de Justiça é de que Augusto Melo tentou um grande golpe, fracassado no último sábado. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quem é o presidente alvinegro? Augusto Melo ou Osmar Stabile? Agora, depois de toda a confusão do sábado, já dá para cravar que quem segue mandando no clube é Osmar Stabile, que desde a noite da última segunda-feira passou a assinar como o presidente interino do Timão. Isso porque o Augusto Melo havia sido, você lembra, afastado depois de uma reunião do Conselho Deliberativo. O Augusto tentou um grande golpe com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela de Souza, que se autoproclamou presidente do Conselho Deliberativo, no lugar de Romeu Tuma Júnior, e também anulou todas as decisões do Romeu desde 9 de abril, incluindo a reunião da última segunda-feira. Só que não havia nenhuma decisão da Justiça permitindo a ela que fizesse tudo isso. Diante desse cenário, o Corinthians não aceitou as decisões dela e o Osmar Stabile segue mandando no clube. É óbvio que o Augusto, a partir dessa segunda-feira, vai tentar levar o caso à justiça, mas vale a lembrança de que os últimos 4 pedidos do Augusto, todos na justiça, foram recusados. Nessa disputa entre situação e oposição, está 4-0 contra o Augusto. Em termos de decisões judiciais, vamos ver se o Augusto consegue diminuir essa goleada estratosférica. Só é importante contar que toda a celeuma, o caos, a bagunça, a confusão causada pelo Augusto nesse sábado tem a ver com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que desde a semana passada atua na defesa do Augusto. Nesse sábado, enquanto tentava retomar a condição de presidente do clube, o Augusto disse algumas vezes que todo o movimento feito por ele e com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela, tudo isso havia sido elaborado, sugerido pelo ex-ministro o José Eduardo Cardoso, que é também seu advogado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.